Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse. Capítulo de número 2. Apocalipse capítulo de número 2, você achou? Diga amém. Versículo de número 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Eu tenho muita coisa a dizer. E nada novo. Todavia importante. Eu estou tomando por base esse texto, porque ele me chamou a atenção, principalmente no ponto em que o Senhor Jesus, Senhor da igreja, ele elogia a igreja. Elogia a igreja
por suas obras, por seu amor, por sua fé, por seu serviço, por sua perseverança. E aí o final para mim, o final dessa frase é que me chama mais atenção. E as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. As tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. E quando a gente fala de obra, a gente fala de serviço. A gente fala de atividade cristã. Ou também atividades religiosas. A gente fala de evangelismo, a gente fala de orações intercessórias, a gente fala de ensino e, portanto, estudo da palavra de Deus. A gente fala de culto, pois o culto, ele tanto é uma mensagem para o céu, como ele é uma mensagem para a terra. O culto, ele é direcionado a Deus, por isso é uma mensagem para o céu. Pois no culto, os que cultuam estão dizendo a Deus, por meio do culto, que são gratos, são felizes, se sentem privilegiados, agraciados pela oportunidade de ao verdadeiro Deus servir e adorar. Portanto, o culto, na sua essência, é uma oportunidade que Deus nos dá de a Ele tributar em gratidão, em reconhecimento, o que Ele é e o que Ele tem feito a nós. E Ele tem feito grandes coisas por nós. Sim ou não? Então, só cultua a Deus. Só cultua a Deus quem conhece esta verdade. Só quem Ele deu esta oportunidade. Porque nós sabemos que nem todos que se dispõem a cultuar são por Deus recebidos. Isto porque o culto só se torna possível porque Deus propôs que em seu Filho Jesus, os candidatos a adoradores fossem remidos, fossem santificados, fossem preparados para então ter acesso à presença dEle e só então poder ofertar a Ele alguma ação de graça, alguma oferta, um culto. Portanto, por mais que toda a terra queira, toda a terra, todo ser humano queira cultuar a Deus, mas o acesso ou este culto ser ou não recebido depende, primeiramente, na essência, que se seja preparado pelo Filho dele. Preparado como? Santificado, remido, perdoado, limpo dos seus pecados, pois só desta maneira se é permitido acesso à presença de Deus, pela mediação feita por seu Filho Jesus.
Então nós precisamos entender que cultuar a Deus é um privilégio, é uma honra, é uma oportunidade, portanto, muito valiosa, que deve ser muito bem aproveitada por aqueles que foram chamados por Deus para serem adoradores do seu nome. Já que eu volto, como eu falei aqui quinta-feira, eu vou propor o Salmo 100 para a gente ver como a gente deve cultuar a Deus. Mas o culto também é uma mensagem para a terra. Por que uma mensagem para a terra? Porque quando nós estamos cultuando, nós cultuamos de forma pública. Seja na rua ou seja no templo. Se é na rua, é mais aberto ainda. Se é no templo, as portas do templo estão abertas para quem quiser adentrar o templo e assistir o culto conosco, sendo que o culto, para ser aceito, precisa ter o sangue de Jesus sobre a vida daquele que cultua. Um é aquele que cultua e outro é aquele que assiste, que ainda não recebeu a cobertura do sangue, portanto, ainda não tem acesso ou não é aceito. Mas este que nos verá cultuar, ele tem a oportunidade de conhecer quem era o Deus que nós cultuamos. 2, conhecer a alegria que é cultuar esse Deus. E 3, conhecer que ele também pode se tornar conosco um adorador do verdadeiro Deus. Agora veja que responsabilidade está sobre nós. Quando nós cultuamos a Deus, e este culto ele é público, nós estamos comunicando ao mundo: olha, nós estamos cultuando o único Deus verdadeiro. Olha como nós o cultuamos. Aprenda conosco, venha, celebremos, cultuemos o Criador do universo, de forma que o nosso culto ele vai ser uma motivação para aqueles que nos veem. Cultuar também, nós vamos honrar a Deus com o nosso culto, ou nós vamos desonrar a Deus com o nosso culto. E hoje pela manhã eu mostrei para a igreja que houve um momento, na verdade houve vários outros momentos semelhantes, mas registrado, nós temos no livro do profeta Malaquias, logo no capítulo 1, Deus não aceitando o culto, porque Deus também não aceita culto. Deus não aceitando o culto e dizendo: melhor fora que as portas do templo não fossem abertas, do que a mim dedicassem oferendas, portanto culto, que me desonram. Melhor fora que nem me cultuasse, nem fizesse culto, porque com esse tipo de culto que está sendo apresentado à minha pessoa, o meu nome não está sendo exaltado. Pelo contrário. Então sim, existe culto que pela maneira que é feito e pelo coração de quem dedica a Deus, esse culto não é recebido, este culto
não é aceito, é reprovado, e para Deus melhor fora que nem se fizesse. Ah, se houvesse uma pessoa entre vós que fechasse as portas do templo, assim, ao menos não aceitaria o fogo do meu altar inutilmente, acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Afinal, não tenho em vós o menor prazer, afirma o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as vossas ofertas deste jeito. Lembrando que nós estamos falando da antiga aliança, onde as ofertas era central no culto. Não existia o culto sem os sacrifícios. Portanto, removido. Se Deus não aceita o sacrifício, Ele não aceita o culto. Agora preste atenção, isso é o versículo 10 do capítulo 1 de Malaquias. No versículo 11 ele diz: pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso especial é queimado, e ofertas puras são trazidas em adoração ao meu nome. Porquanto grande será o meu nome entre todas as nações da terra, declara o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais o meu nome, quando dizeis: a mesa de Deus é impura e seu alimento é desprezível. No versículo 10 ele diz: melhor que nem houvesse culto, que o templo nem fosse aberto, porque queimar oferta que não me agrada e nada é a mesma coisa. E com esse tipo de culto vocês estão me desonrando. Mas preste atenção, vocês em Israel estão me desonrando, mas em toda a terra, em todas as nações, nesse exato momento, tem culto sendo realizado ao meu nome, e o meu nome está sendo engrandecido por outros. Se vocês não estão engrandecendo o meu nome, tem outros que em outras nações, a esse exato momento, estão exaltando o meu nome, estão fazendo o meu nome grande, porque grande é o nome do Senhor dos Exércitos. Então veja, a nós, como igreja, é dado esta honra. Foi passado a nós esta honra, porque antes, qual era o povo que tinha o privilégio de a Deus cultuar? Israel, o povo da antiga aliança. Mas houve um tempo, e Malaquias registra, que eles não estavam dando o devido valor a esse privilégio, a essa honra. Estavam a Deus dedicando qualquer tipo de oferta, ou a oferta que Deus disse que não era para ele apresentar. Naquele tempo, a oferta se dava por animais. E nos nossos dias, porque a igreja foi agraciada, a igreja agora é o povo que recebeu a honra e o privilégio de a Deus cultuar, portanto mandaram uma mensagem para o céu e uma mensagem para a terra. Só que no culto da nova aliança não tem sacrifício de animais. Então o que se oferta a Deus no culto? Você reparou que quando Jesus vai elogiar a igreja de Tiatira, ele fala de amor, fala de perseverança, fala de fé, fala de temor. E então fala de obras.
As nossas obras, elas devem estar untadas por essas virtudes. Portanto, o culto que nós dedicamos a Deus, ele tem que ser acompanhado, porque o culto são ações. Eu canto, eu oro, eu ouço a palavra, mas deve ser acompanhado por eu creio, eu amo, eu reverencio, eu temo. Ou seja, não adianta só as ações, tem que ser acompanhado pelas virtudes. E essas virtudes, o perseverar, o amar, o temer, o crer, somado ou impulsionando o meu serviço, porque Jesus fala de serviço, fala de obras. O que tem que ter no nosso culto? Primeiro tem que ter esse coração que está feliz, que está grato. Que está feliz, que está grato pela oportunidade recebida por Deus de a Ele adorar, de a Ele servir, de a Ele engrandecer na terra dos viventes. O problema, irmãos, o problema é que com o tempo, os crentes vão perdendo a alegria, vão perdendo o amor, vão perdendo o temor, vão deixando de ser perseverantes. E aí, quando se dispõe a Deus, é para um culto na semana. Mas Jesus não fala somente Jesus não fala nem de culto, né? Ele fala de obras, de serviço. Você está comigo? Diga amém. Jesus elogia obras e serviços, significa dizer que o culto está incluído. E aí tem crente que acha que se ele vir no domingo, ele já é um adorador. Jesus não cita nem a palavra culto, ele cita serviço e obras. Ou seja, tem ali as minhas orações intercessórias, tem ali a minha disposição em ensinar a igreja e o crente a aprender a palavra de Deus, para aplicar a vida, para ensinar os outros. Tem ali a minha disposição de comunicar ao perdido o caminho da vida, ao pecador o perdão em Jesus. Mas a igreja, ela vai perdendo esta ideia do que é obras, do que é serviço, e aí muitos se posicionam e mal sabem que estão se posicionando diante do próprio Deus, e estão dizendo para Deus: Deus, eu só vou no domingo para o culto. E como eu já ouvi, eu vou frequentar uma igreja que não seja do bairro, porque eu quero chegar na igreja, assistir o culto, quando terminar o culto eu quero me mandar para casa, eu não quero que ninguém
conheça sobre a minha vida, eu também não me importo sobre a vida de ninguém. Mas isso não é fazer parte da igreja. Porque a igreja que recebeu a honra de a Deus cultuar, ela vive uma comunhão, onde os crentes se relacionam, por isso também se conhecem e por isso também se ajudam. É da constituição da igreja, este povo que a constitui, se conhecer, se relacionar, interferir sim na vida do outro e também receber interferência. E essas interferências são boas, porque são interferências para nos encorajar uns aos outros, para orar uns pelos outros, para chorar uns pelos outros, sorrir uns com os outros, também corrigir uns aos outros, levantar uns aos outros. É um povo que se relaciona, que está junto, que caminha junto, que está indo para o mesmo lugar, e ao perceber no outro a fragilidade, o desânimo, encoraja. A falta de conhecimento ensina. Isso é a igreja. Essa é a igreja. E essa igreja, ela basicamente, o propósito dela, nunca foi só evangelizar. Nunca foi. A principal missão da igreja é as missões. Não. Essa é uma das funções da igreja, comunicar ao mundo o caminho da salvação, apresentar ao mundo o Salvador. Mas a igreja, ela tem como função também cultuar o Deus vivo. Ela tem como função também se reunir para orar. Orar. Você quer ver? Olha o exemplo da igreja quando ela nasce. E quarto, a igreja ela é o baluarte da verdade. A igreja é o baluarte da verdade porque ela tem a palavra de Deus. Ela conhece a palavra de Deus porque ela estuda a palavra de Deus. E ela prega a palavra de Deus. Quando a gente olha o exemplo da igreja primitiva, nós vamos ver a igreja cultuando, pregando, orando e estudando a palavra. No livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42, está escrito assim: a igreja primeira, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é isso? É o povo que se reunia para ouvir, aprender, estudar a palavra de Deus. Acorda, crente. Uma igreja que não está estruturada na palavra é uma igreja que facilmente será enganada e destruída. Quando o escritor sagrado, que acreditamos ser Lucas, o autor de Atos, ele vai falar desse ajuntamento dos primeiros salvos da igreja. Ele já começa: e perseveravam na doutrina. É o mesmo que dizer: e perseveravam
na palavra. E o perseverar na doutrina dos apóstolos não é que eles, não está dizendo que eles praticavam, e perseveravam no conhecer, no estudar, aí sim, para então viver, praticar. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Faz parte da igreja ela se reunir para orar. E aqui não está falando da oração no secreto, essa é a oração do crente individualmente, é da igreja, dos crentes. Se reunir para orar. Quando nós lemos sobre a primeira igreja gentílica, porque esta é a primeira igreja, mas tem a primeira igreja formada pelos gentios. Atos capítulo 13, nós vamos ver essa característica também. Qual característica? A igreja que orava. Capítulo 13 de Atos diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Os dois ministérios têm a ver com a exposição, com o ensino da palavra de Deus. Se Deus levanta quem ensine, é porque a igreja precisa sentar para aprender. Você está me entendendo? Diga amém. Por que você não vem para a escola bíblica? Por que você não dá importância? Por que você acha que você pode negligenciar? Barnabé, Simão, o sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, faz parte. A igreja, ela tem como função estrutural, um dos serviços que a igreja presta a Deus, é quando ela se coloca como intercessora. A igreja se reúne para interceder. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: eu recomendo, a palavra é outra, mas ele vai dizer que a igreja deve orar por todos os homens, pelos reis. Façam imprecações, orações, intercessões por todos os homens. É a igreja com o seu papel sendo cumprido. A igreja não só se reúne para culto, e de novo aqui está falando da igreja, e quando vai falar da igreja não fala, e a igreja cultuava, porque se entende que faz parte, o culto já é algo tão fundamental, tão basilar, que está tão claro, que se menciona as outras coisas. E servindo ao Senhor. Como é que eles estavam servindo ao Senhor? Paulo, Barnabé, eles eram profetas e mestres naquela igreja, portanto, eles auxiliavam no ensino do povo. E repito, se há mestres e profetas para pregar e ensinar a palavra de Deus, é porque existe uma igreja que precisa sentar para aprender. Sabe por que as igrejas definham? Porque os crentes que a compõem, não assumem a sua responsabilidade, negligenciam com a sua tarefa. Não se importam em orar, em estudar a palavra, em se reunir para evangelizar, para cultuar. Não assumem a responsabilidade de que faz parte de algo que é grande.
e pertencendo a algo tão grande, tem deveres, tem responsabilidades, que ao não serem realizadas, se comete pecado de negligência. Sabe por que eu li Tiatira? Porque Jesus elogia aquela igreja. Tem muita gente que diz assim: rapaz, eu já ouvi isso. Rapaz, o primeiro amor, isso é o novo convertido. Quando a gente é novo convertido, aí tem aquela empolgação inicial, aquele fervor inicial, e a gente vai passando o tempo. Aí passa o primeiro amor, isso é mais para o novo convertido. Mas eu não sei de onde essas pessoas tiraram que um primeiro amor é para novo convertido. Se fosse para novo convertido, Jesus não ia dizer à igreja de Éfeso que voltasse ao primeiro amor. Jesus não está elogiando a igreja de Tiatira. Vocês estão me ouvindo? Digam amém. Que foi o texto que eu li. Que essa era uma igreja que, diferente da igreja de Éfeso, que havia recuado nas obras, havia recuado no serviço, havia desfalecido no amor, a igreja de Tiatira, ela tinha avançado. As obras dela eram maiores do que as primeiras. O amor, portanto, era mais intenso. Aleluia, a perseverança mais forte, o zelo, portanto, também. Tudo que esta igreja havia feito no início, agora ela havia desenvolvido, havia acrescentado, intensificado, ampliado. Era uma igreja, portanto, mais fervorosa, mais zelosa, mais amorosa, mais perseverante, mais dedicada. Logo eu aprendo que isso é possível. Nós temos, portanto, um exemplo na Bíblia que nós podemos ser mais, ao invés de sermos menos. Portanto, ao invés de cultivarmos aquela mente medíocre de que nós já fazemos muito para Deus, nós temos que cultivar o coração inflamado. E este coração inflamado é movido pelo pensamento: eu ainda fiz tão pouco para Deus, eu sei que eu posso fazer mais, e eu vou me dedicar a ser mais fervoroso, mais zeloso. Isso é possível. E a bem da verdade é que essa é a recomendação bíblica. Paulo, escrevendo aos Romanos, acho que é Romanos capítulo 10, ele fala no que diz respeito as coisas de Deus, nós não podemos ser remissos. Pelo contrário, nós devemos ser mais fervorosos, servindo ao Senhor. Isso é escrevendo aos Romanos, escrevendo aos Coríntios, ele diz: no mais, irmãos meus, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, portanto, qual é a ideia de Deus para a sua igreja? É que a igreja ela seja cada vez mais fervorosa, cada vez mais zelosa, cada vez mais amorosa, que ela sirva cada vez mais. Pastor, como isso é possível? Isso é possível. O Espírito do próprio Deus habita em nós. O amor de Deus está derramado nos nossos corações. Nós temos a maior de todas as motivações, o exemplo chamado Jesus Cristo. Aleluia! Se nós precisarmos de força, Ele tem força para nos dar. Se nós precisarmos de ânimo, Ele tem ânimo para nos dar. Se nós precisarmos de amor, Ele tem amor para nos dar. Se nós precisarmos de talento, Ele tem talento para nos dar. O que é que está faltando? O meu coração
a aceitar isso e se dispor. Somente. Jesus disse que lá pelo tempo da tribulação, do início das dores, o amor de muitos ia se esfriar. O amor de muitos ia se esfriar. Paulo diz que a apostasia, que é o distanciamento, ia acontecer. Agora, o profeta Joel disse que para os últimos dias haveria um grande derramar do Espírito de Deus. E sobre aqueles cujo Espírito de Deus viesse, haveria manifestações gloriosas, sangue, fogo e fumaça, céu escurecendo, aleluia. Sobre aqueles cujo Espírito de Deus viesse, eles seriam capacitados com dons dos céus. Portanto, haveria visões, profecias, coisa tremenda. Isso tudo está para os últimos dias. Portanto, eu entendo que haverá uma igreja que vai definhar, mas em contrapartida, porque a igreja é invencível, haverá uma igreja que vai florescer e vai incendiar aqueles que tiverem contato com ela. Eu escolho fazer parte da igreja que vai ser inflamada com mais amor, com mais fervor, aleluia, que vai ser mais zelosa, que vai ser mais dedicada. Eu escolho, e como eu apresento diante de Deus essa escolha através das orações, de uma entrega verdadeira, através de uma luta contra a frieza, porque o mundo me pressiona, o diabo também, a carne também, querendo me esfriar, querendo me fazer um crente frequentador de culto, mas eu resisto e eu venço. Sabe por quê? Porque maior é o Espírito de Deus que está em mim do que o mundo, do que Satanás e do que a minha própria carne. Portanto, eu tenho tudo para vencer, se eu me posicionar do lado certo. Olha que interessante, Jesus não diz: olha, vocês são uma igreja grande, tem tantos e tantos números de salvos. Vocês são uma igreja pequena, tem tantos e tantos números de salvo. Em nenhuma das 7 igrejas Jesus menciona a quantidade numérica da igreja, porque isso não interessa. O que interessa é como essa igreja é diante dele, e ele vê se ela é perseverante, ele vê se ela é amorosa, ele vê se ela é firme na fé, ele vê se ela é servil, ele vê se ela é zelosa na prática das boas obras. É isso que ele vê. Os seus olhos como chama de fogo, que penetra os corações, discernindo portanto os pensamentos, discernindo portanto a vontade, discernindo a vontade, os sentimentos, mas ele também penetra a mente, como está escrito, discernindo os pensamentos. Inclusive ele está agora discernindo o teu pensamento nesse momento em que você está me ouvindo, se você está ou não dando crédito, você está ou não aceitando. Sabe qual é o problema da igreja de Tiatira? É que esta igreja, ela tolerava o pecado. No caso dela, o pecado da idolatria e da imoralidade.
E aí eu aprendo que não adianta também ser uma igreja fervorosa, mas ser uma igreja que compactua ou que tolera com os pecados em seu seio, no seu meio. Todavia, não é disso que eu quero falar. Eu quero falar justamente dessa diferença entre ela e a igreja de Éfeso. Porque o pecado que existe na igreja de Éfeso, que macula, portanto, a relação dela com Deus, não é a imoralidade nem a idolatria. E qual é o pecado da igreja de Éfeso? É o pecado que muitas igrejas nos dias de hoje não levam a sério. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O Senhor Jesus elogia desta igreja as obras, o trabalho, labor. Labor é trabalho, perseverança, muito parecido com a Tiatira. Só que a Tiatira tem mais outras coisas. Que é elogiada a fé, o amor. Só que quando Jesus vai falar do que falta nela, Jesus vai falar o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Tenho, porém, contra ti o que deixaste o teu primeiro amor. Veja, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porque lhe faltara o amor, também lhe faltou as obras. Aquelas mesmas obras que Jesus inicia elogiando: olha, eu sei o que vocês fizeram. Eu sei como é que vocês foram. Eu sei que vocês foram fervorosos no servir. É isso que Deus vê, irmão. Deus está vendo se a gente serve a Ele ou não. Veja, eu já falei isso outras vezes. Não é só um viver santificado. Eu não peco mais, eu não adultero, eu não fumo, eu não bebo. Não é só isso. É serviço. É culto, é obras. Portanto, se você não serve, você está em falta. Arrependa-te. Se lhe falta serviço, é porque lhe falta amor. Tenho, porém, contra ti. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Espera aí, ele não está faltando o amor? Então por que ele não diz, volta à prática do amor? É porque quem ama, serve. Quem ama, pratica a obra de Deus. Quem ama, entende que Deus espera que nós como igreja nos reunamos para interceder uns pelos outros, interceder por esse bairro, interceder por esta nação. Quem ama, entende que a vontade de Deus é que a gente disponha o nosso tempo para sair às ruas e anunciar o perdido, o caminho da vida. Quem ama, entende que essa é a vontade de Deus.
Que a gente pare para ouvir, estudar a sua palavra, para o conhecer melhor, para conhecer melhor a sua vontade, viver melhor segundo a sua vontade. Quem ama conhece que essa é a vontade de Deus e pratica. Quem ama conhece qual é a vontade de Deus. Deus quer tanto, espera tanto que a igreja o sirva, que a capacitou com dons espirituais. Aí você vai ver a lista dos dons, tem ministério de socorro, de ensino. Para que os dons se não for para usar? E aí quem ama entende tudo isso e se esmera em aprender, em aperfeiçoar o dom e usar o dom para o aperfeiçoamento, a edificação da igreja. Parece ser tão repetitivo, mas é porque tem pessoas que precisam ouvir as mesmas coisas para ver se acordam. Sim, eu estou dizendo que é mais do que se reunir uma vez na semana para Deus prestar um culto. E ó, que tão bom, né, irmão? Tão bom. Eu chego, está a igreja arrumada. Eu chego, a minha cadeirinha está ali. Eu chego, meu ventilador está ali, depois é o ar-condicionado, segundo o pastor. Eu chego, tem um povo que já ensaiou para cantar, para tocar. Eu chego, já tem um pregador que orou, que buscou a palavra de Deus para falar, para pregar e eu ouvir. É tudo eu recebendo. Recebendo. Se esquece até o porquê do culto. Que no culto a gente não é para vir para receber. Receber é o extra de Deus. O culto é a gente dedicando a Deus o louvor que a Ele é devido. Aí essa pessoa que recebe, só recebe, ela ainda acha que já está cumprindo o seu papel como um bom cristão. Porque afinal eu já vou para o culto e na semana eu não cometo pecado. Não é só santidade. Deus espera serviço. E se eu fosse um crente que eu só receberia, eu ia atrás de também dar. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Eu posso encerrar, sim ou não? Eu vou encerrar com esse texto aqui, ó, que diz assim: quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim, na viração do dia. Bem, isso daqui é uma ideia na qual todos os estudiosos, todos os crentes concordam. Deus se encontrava com Adão e Eva todos os dias, amém? Na viração do dia, amém? Primeiro. No princípio, a família, bem como o trabalho, nunca interferiram ou impediram que houvesse culto ou que houvesse um relacionamento entre o homem
e Deus. A família não interferia, não impedia. E era todo dia o culto, hein? Vocês estão comigo, sim ou não? Por que a família não interferia? Primeiro, porque a família foi constituída por Deus, portanto, para a glória de Deus. E a família estava na viração para cultuar a Deus. Na viração do dia. Qual era a primeira família? Adão e Eva, Eva e Adão. Adão e Eva. Sim ou não? Então, não havia problema. Um diácono, por favor, cobre isso daqui, pelo amor de Deus. Depois tem que jogar isso fora. Por quê? Porque a família entendia que o momento de encontro era momento de encontro e acabou. Certo? Segundo, o trabalho não atrapalhava. Porque o primeiro trabalho de Adão e Eva era proteger e cultivar o jardim. Primeiro trabalho, proteger e cultivar o jardim, certo? Sim ou não? Está escrito, você leia. Agora, o trabalho impedia na viração do dia, ou seja, à tardezinha, assim, 5 para 6 horas, eles terem um encontro com Deus. Atrapalhava, sim ou não? Não. E por que a família não atrapalhava e por que o trabalho não atrapalhava? Porque a hora de se encontrar com Deus era sagrada. Eu quero deixar esse recado aqui para vocês. A hora do encontro com Deus, portanto, a hora do culto, a hora do servir, a hora do adorar era sagrado. Era naquele horário. Então minha esposa, chegou a hora. Vamos nos encontrar com Deus. Minha esposa, chegou a hora. Tem comer para fazer, faça depois. Tem um jardim para limpar, limpe depois. Por quê? Porque essa hora aqui é sagrada. É a hora do encontro com Deus. Vocês estão me entendendo? E por que tem família que atrapalha na comunhão com Deus? E por que tem trabalho que atrapalha na comunhão com Deus? Porque falta posicionamento daqueles que Deus chamou para ser adorador. Falta priorizar o momento com Deus. Falta dar ao momento com Deus, ao culto, ao serviço, aquela hora dedicada para Deus, o valor devido. Colocar no lugar devido. Enquanto isso não for verdade na nossa vida, aí nós temos a desculpa. Não posso por causa do meu trabalho. Eu não posso porque o meu marido está exigindo, a minha mulher está exigindo, os meus filhos estão exigindo. Mas se você se posicionar e dizer, olha, nesses horários aqui, são os horários que eu vou me reunir com a igreja do meu Deus para servir o meu Deus. Você colocar isso, for verdade no teu coração, o teu Deus vai se agradar e Ele vai te honrar. E se for a família, essa família Ele vai dar um jeito, ou de mudar coração, ou de converter, eu não sei. Se for trabalho, ou você vai ser abençoado e o teu patrão, a tua patroa, quem seja, vai lhe compreender e vai até respeitar esse seu posicionamento, ou então você vai ser demitido e Deus vai te dar um trabalho melhor. E se o teu caso for cliente, você perde esses clientes, mas Deus te dá clientes melhores, porque Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele pode todas as coisas, e Ele dará a cada um segundo as suas obras. Se você priorizar Ele, Ele vai recompensar essa obra. Os irmãos, creem no que eu estou falando? Alguns
atrás, eu querendo sair, não aguentava mais o trabalho que eu estava fazendo. Eu comecei a treinar para passar para outro setor. Era um cargo melhor também financeiramente. E aí nas minhas horas extras eu ia lá para aquele setor para aprender. Horas, né, depois do trabalho. Aí surgiu a oportunidade. Fiz o teste, passei. E Josimar, só tem um horário. É um horário novo que vai se iniciar, o terceiro horário, de 7 a 1 da manhã. Eu querendo sair daquele horário, eu disse: é agora? Tô dentro, pode me colocar. Só que nesse tempo eu já fazia parte de uma equipe de evangelismo, uma equipe muito ativa, que fazia viagem missionária, que ia para outros bairros evangelizar. A gente do Serve Luz, a gente veio evangelizar aqui no Castelo, no tempo que o Castelo era inimigo do Serve Luz, inimigo mortal mesmo. As gangues se atacavam, era coisa terrível, e a gente veio do Serve Luz para evangelizar aqui o Castelo, na madrugada, sábado para domingo. Éramos muito ativos, muito ativos. Irmãos, eu não priorizei a Deus, eu priorizei o trabalho. Passado alguns dias, algumas semanas, faz tempo, eu não lembro se mês, irmão, isso começou a me pesar, porque eu só conseguia ir ao culto uma vez na semana, o domingo. Para uma pessoa acostumada a servir a Deus, isso foi terrível. Estava tão mal, tão mal. Eu lembro que eu aluguei umas fitas, acho que é VHS, umas bichonas desse tamanho aqui, botei lá uma pregação de um americano, rapaz, que ele orou por batismo, aquele negócio, pregação abençoada. Mas eu lembro, aí vai eu dar trabalho por menino aqui. Eu lembro que era um culto no ginásio Paulo Sarazate aqui, e aí o ministério de louvor cantou: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Foi daí que eu aprendi esse louvor. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Aí você pensa, continue. Eu te louvarei conforme a tua justiça. E eu querendo voltar para a obra, cantarei, sentindo a falta daquilo que muitos chamam ativismo religioso. Não, eu chamo de serviço e adoração a Deus. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Ouvindo, e as lágrimas, o Deus Criador,
as lágrimas banhando o meu rosto. Você sabe qual foi a primeira oração que eu fiz? Quando eu me converti. Até hoje eu estou para entender que oração foi aquela. Quando eu me ajoelhei do lado da minha esposa para aceitar Jesus, eu disse para ele: Senhor, eu quero te servir. Eu não quero ser um crente esquentar banco. Eu quero te servir. Essa foi a minha oração, primeira oração que eu fiz. E agora eu estava sendo impedido de servir por causa de uma escolha minha. Eu escolhi um cargo melhor, uma remuneração melhor. Irmão, nesse dia eu me acabei de chorar. Por isso que esse hino faz parte de mim, da minha trajetória. Não demorou muitos dias. O primeiro pastor da aldeota me convidou para ser a segunda pessoa dele. Eu não era nem obreiro. Aí eu disse para ele: varão, não dá para mim. Eu trabalho à noite. Eu só vou poder estar nos cultos domingo. Ele disse: não tem importância não, mano. Vem, eu preciso da tua ajuda. Ele era guerreiro também comigo nesse grupo de evangelismo. Eu não lembro se naquele mesmo dia ou se num outro dia eu orei ao Senhor. E em prantos eu disse: Deus, eu quero voltar a fazer a tua obra. Eu quero voltar a te servir. Muda o meu horário, Senhor. Muda o meu horário. Eu quero voltar de novo para a tua obra. Eu não sei se numa segunda ou numa terça, mas no outro dia, a psicóloga ligou para mim e disse: Josimar, a partir da próxima semana você vai ser tirador de férias. Você vai começar tirando as férias no horário da manhã, mas eu quero logo te avisar que você vai tirar férias também no período da tarde e no período da noite. Só que eu entendi que já era Deus respondendo a minha oração. Glória a Deus. Eu disse: tudo bem. Qual é a loja? Na Praia de Iracema. Aleluia. Deus mudou o meu horário para o período da manhã. Aí eu fui tirar férias na Praia de Iracema, no horário da manhã, e fui para a loja 20, que era lá perto da rodoviária, no horário da manhã também. Não, por Benfica no horário da manhã. E de lá eu assumi aquela vaga, porque o rapaz que eu tirei as férias, ele fez o teste para gerente, ele passou, ele foi elevado a gerente, eu fiquei como encarregado de CPD no lugar dele. E desde quando, o tempo que eu passei no São Luís, eu trabalhei no São Luís 13 anos, depois que Deus mudou meu horário para o horário da manhã, eu não mais voltei para o horário da tarde, e muito menos para o horário da noite. Eu falo do que eu vivi. Eu conheço pelas Escrituras e pela minha vida que Deus espera que nós o sirvamos, que a gente faça mais do que se reunir para culto. Deus ouviu a minha oração e me respondeu um dia depois. Desde esse dia, quando alguém chega: pastor, o horário, eu estou desempregado, mas o horário que estão me oferecendo é tal horário, é da noite, vai me atrapalhar no servir a Deus. Não aceite. Não aceite. Deus vai te dar no horário da manhã se você quer servir a Ele.
E tem sido assim há 15, 20 anos. Você pode ficar de pé, por favor? Que o Senhor Jesus tenha ao nosso favor. Que nós, a Igreja Manancial, que iniciamos ativa. Você está me ouvindo? Diga amém. Nós iniciamos ativos, evangelistas, diaconias ativos, visita nos lares, orações, estudo, discipulado, obreiro Ivan. Para além do culto, obras, serviço. Que o Senhor possa nos encontrar servindo ainda mais. Tenho a teu favor que as tuas obras de agora têm sido maiores do que as primeiras. Dá para ser assim, igreja. É só ter um coração disposto. É só ter vontade de servir a Deus com alegria. É só entender que isso é maravilhoso. Entender que isso é uma forma de culto, de adoração. Se você quiser, mais ainda quer o teu Deus, você entende isso? Se você chegar diante dele e dizer: Senhor, eu quero ser mais fervoroso, eu quero te entregar mais adoração através do meu viver, do meu servir. Senhor, me capacita, me dá vigor, me dá dons, me dá virtude, irmãos. É o que Ele quer ouvir de nós. Porque se eu e você nós queremos, mais Ele quer. Você entende isso? Amém? E aí não tem a ver com quantidade, tem a ver com disposição do coração. A gente nem precisa ser uma igreja de centenas e de milhares. Basta ser uma igreja rendida, devota, dedicada. Feche os teus olhos.